continuarmos ouvindo, se nós continuarmos ouvindo, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Este lugar é um pedaço de Portugal em terras brasileiras. Quando o senhor põe o pé direito ou o esquerdo dentro, o senhor está entrando num cantinho de Portugal. A prova disso está por toda a parte. Na parede, uma cena típica da região do Bairro Alto, em Lisboa. Lá estão as tradicionais varinas, mulheres que vendem peixes pelas ruas. O galo de Barcelos e os azulejos também fazem parte da decoração do local. Aqui, nesta taberna minhota, você encontrou até alguns elementos que podem fazer transparecer o que é a arte de azulejos em Portugal. Para preservar os traços da cultura lusitana, o Clube de Portugal promove uma série de eventos. Em 8 de abril, eles homenageiam o português mais ilustre da cidade, João Ramalho, fundador de Santo André. Mas o destaque mesmo são os eventos de música. A Noite de Fado é um espetáculo. A Noite de Fado, aí você se sente realmente que você está em Portugal. Até o cheiro, até aquela cheira a Lisboa, é sempre cantada aqui. É a música que nos leva às nossas origens, nós nos lembramos da nossa aldeia, a música nos leva àqueles detalhes de convívio, a aldeia, os amigos. Então isso tornou-se de facto um lugar onde a comunidade portuguesa pode vir acompanhado dos lusodescendentes e justamente passar um pouquinho da cultura portuguesa, do ambiente português. Olá! É impossível contar a história do Brasil sem lembrar da imigração estrangeira. Raças do mundo inteiro se espalharam pelo país, todas com o único objetivo de construir uma nova vida. A grande maioria chegou aqui no final do século XIX e começo do século XX. Entre os motivos que fizeram muita gente deixar o país de origem estão a fome, as guerras e a falta de emprego. Mas onde encontrar a terra prometida? Mesmo com a dificuldade da língua, do clima e com a misteriosa geografia dos trópicos, italianos, portugueses, espanhóis, japoneses e alemães chegaram aqui apenas com a roupa do corpo e ficaram. Foi assim que o Brasil ganhou a fama de ser um país onde todos são bem-vindos. Benvenuto, bienvenido e até welcome. Os imigrantes do ABC são o tema de hoje do Memória e Contexto. Nossos convidados são a Priscila Ferreira Perazzo, coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Memórias do ABC da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e o presidente da Sociedade Cultural ABC, Eike Kurokawa. Na parte musical, o premiadíssimo violonista Robson Miguel. Olá, prazer em recebê-los aqui. Eu queria começar pelo seguinte: a gente abriu o programa aqui mostrando um vídeo sobre a colônia portuguesa, mas quando a gente vai pesquisar sobre imigrantes do ABC, a gente nota que tem muita pesquisa sobre os italianos e pouquíssimo sobre os portugueses. Por que isso? Priscila, começar por você. Porque eu acho que a nossa memória oficial ficou pautada muito na história dos italianos. Mas a gente tem aqui no ABC a presença de muitos outros núcleos culturais e outros grupos nacionais, como os portugueses, os alemães, os japoneses. Eu acho que é um mecanismo do contar a história, a forma como foi contada a nossa história ao longo desse período. Os italianos eram mais falantes, os portugueses e japoneses mais discretos? Acho que eles foram empreendedores, muito empreendedores ao longo do século XX, fizeram parte da política local, a construção das empresas, o número de pessoas também, a origem da vinda do primeiro núcleo italiano, que se cedia ali na região de São Caetano, que hoje é São Caetano. Sim. Tudo isso faz com que o movimento da memória, ele não é igual, né? Ele não é equilibrado. Agora, é correto a gente dizer, por exemplo, que teve muita imigração, imigrantes que vieram para o Brasil, para algumas regiões para povoar, e que em São Paulo estaria uma coisa mais ligada assim, a ser mão de obra para as fazendas do café. Está certo essa história? Está certo, Eike? Eu acho que sim. É. Mas, por exemplo,
meus pais, né, foi migrado lá em Amazonas, Manaus. É mesmo? E quando chegou aqui no Brasil, nem pôs o pé na terra brasileira. De navio para navio foi passado para transportar para ir para Manaus. Quer dizer, nem chegaram a botar os pés aqui, passaram de um navio para outro? É. E foram lá para Manaus. Para Manaus para ser o que exatamente? É a imigração normal, como viesse para São Paulo, ela foi destinada lá para Manaus, né? E eles sabiam que era isso? Tinha alguma preferência na hora de migrar? Não teve preferência, mas como meu avô era ligado muito, né, negócio de tirar madeira de Mata Virgem. Sim. E como lá era Mata Virgem, acho que talvez foi a opção do meu avô. É mesmo? É. E agora, como é que você sabe da história, como é que os japoneses começaram a chegar aqui, por exemplo, no ABC? Naturalmente, economicamente, o japonês não estava bem. Sim. E, naturalmente, faltava emprego para o pessoal. E o governo japonês, na verdade, não sabia o que fazer. Sim. Então, começou a emigrar para todos os lugares, né? E caçivando as viagens para vir. E, muitas vezes... O governo japonês pagava? Pagavam, né? Então, a imigração viria de graça. Sim. E também, muitas vezes, o que foi dito pelo governo japonês, quando chegou aqui no Brasil, não era nada disso. Muita gente se arrependeu. Porque a promessa era do quê? Terra? Que seria muito bem melhor do que imaginava, né? O que o governo prometia? Prometeu que era uma terra muito assim, como se disse, que teria muito futuro, que tem, né? Sim. Mas não sabia a parte penosa que houve. Sim. Então, muita gente que vieram na época, não é como imigrante de hoje. Sim. Já vem bastante privilegiado, entrando no comércio talvez, ou ser, né, algum técnico, né, para ser empregado. No começo era para desbravar mesmo, ou, né? Na época era só na lavoura, né? E com aquele, como se diz, monte de sacrifício, né? E naturalmente, como se diz, a parte comestível também, eu acho que foi duro de adaptar na comida brasileira também, né? São esses problemas que houve. Quais foram as maiores dificuldades dos imigrantes quando chegaram aqui, Priscila? Eu acho que isso que o senhor Mick está contando já é a grande dificuldade, é esse espalhamento, para onde eles vão. Existiam várias empresas, né, no início do século XIX, existiam várias empresas que promoviam esse processo de imigração. Como existia para os japoneses, existiam para outras nacionalidades também. E aí, quando as pessoas percebem que aquilo que elas estavam procurando, que era uma melhor condição de vida, às vezes o enriquecimento, porque a imigração é gerada a partir das dificuldades no seu país de origem, das mais variadas dificuldades, como você relatou aí no início. Aí elas resolvem se deslocar disso também. Então, você havia perguntado como que eles, por exemplo, eles saem do Amazonas e vão chegar, né? O senhor que hoje está estabelecido aqui na região do ABC. A nossa imigração aqui no ABC, ela tem essa característica, ela não é esse fluxo que a gente está acostumado a estudar nos livros didáticos, que os imigrantes vão chegando em levas para determinadas regiões. Das regiões, por exemplo, das fazendas em São Paulo ou de outras regiões, eles vão chegando na região do ABC pela oferta de trabalho que aqui no início do século XX era uma mescla de trabalho rural com trabalho urbano. Sim. Porque pela nossa localização como subúrbio da capital, a gente tinha o espaço do trabalho rural ainda, mas a gente já tinha os primeiros, várias indústrias, né? Mesmo no início do século XX, a gente já tem as indústrias de tecido, alguma coisa de cerâmica, depois logo vem os móveis, enfim. Então você já tem uma oferta de trabalho industrial também. E isso faz com que venham os espanhóis, com que venham os portugueses, os alemães. Nós vamos ver mais um vídeo agora. Outro destaque da cultura portuguesa é a culinária. A reunião das receitas, muitas regionais, forma um variado cardápio gastronômico. Lá tem salpicão, que é um tipo de enchido, né? Tem o fular, os afilhós. Do norte, então, é papas de sarrabulho, tem rojões à moda do Minho, bacalhau assado com batatas ao murro. Bacalhau, azé do pipo. É o que a gente faz aqui no clube, na Noite dos Fados, que é um prato assim um pouquinho mais requintado, né? Os doces também não podem ser esquecidos. Rabanadas, bolo rei e mexidos,
que é um negócio feito com pão, com pinhão, uva passa, e é feito com vinho do Porto. Pastel de Belém, pastel de Santa Clara, pão de ló. Essa culinária portuguesa foi assim, adaptada, ela se integrou à população local, a dieta da população local ficou restrita mesmo à colônia, assim, aqui no ABC, por exemplo. Eu acho que ela se integra, né? Tanto que elas estão contando sobre o que elas estão fazendo aqui, né? Eu acho que se integra, se mistura, até mesmo porque tem a questão dos ingredientes, né? Então, dependendo de como encontrar, de como adaptar isso aos ingredientes que você vai encontrando, acho que o caso... Vai ficando com um sotaquezinho, né? A comida. Agora, a grande dificuldade da população japonesa foi com relação a isso, não é? Uma dieta completamente diferente do que encontrou aqui nos trópicos. É verdade. E, no entanto, hoje, eu acho que a parte culinária também globalizou, né? E, no entanto, se você vai lá na Liberdade, restaurante japonês ou chinês que seja, quem frequenta lá, 98, 99% são raça não brasileira, não japoneses, né? São os brasileiros que estão lá, aderindo à comida japonesa, culinária japonesa. Em São Paulo, todo mundo come muita comida japonesa, né? Não só a colônia. É chato falar isso, né? Mas eu acho que a comida japonesa é bastante light e bastante saudável. Né? Agora, você é contra essas adaptações que foram feitas, por exemplo, em alguns restaurantes assim, chamados sofisticados, né? Colocam alguns ingredientes que não tem nada a ver com a comida japonesa, né? Maionese, umas coisas assim. Você não concorda? Eu concordo, porque eu acho que é bem-vinda, né? Eu também aprecio. Você gosta dessa transformação? Transformação não, mas se há na mesa, né? Eu acho que não tem nada a negar, eu acho que é lado positivo. Queria reforçar o questionamento inicial do seu Eike, que ele abordou uma parte bastante importante, que a notícia que corria lá, que o Brasil já era dos portugueses, eles não consideravam que as terras já tinham conflitos com os indígenas, que na época a população era 0 imigrantes para 6 milhões de indígenas e 914 nações ou etnias, ou seja, do mesmo jeito que na Europa tem França, Japão, Itália, Portugal, falando línguas, costumes diferentes, aqui eram 914 etnias, Bororó, Pataxó, Guarani, Tupi, com línguas, costumes diferentes, dizendo, somos donos da terra. Mas a notícia que chegava lá é que as terras já estavam controladas pelos portugueses, então eles enfrentavam muitos conflitos de terras e também guerras, né? Hoje, depois de 914 etnias, ou seja, nações com mais de 1000 línguas faladas, né? O impacto da migração foi tão grande que a população indígena está reduzida a menos de 10%. 454 mil indígenas, com 235 etnias e ainda 180 línguas faladas. Então a dificuldade de adaptação era muito grande, não só do italiano, como do europeu, porque todo a culinária, o ambiente que eles tinham lá, eles não me encontravam aqui. Pelo contrário, era lamentável a situação, eles tinham que se virar mesmo. Agora, já que você entrou nessa nossa conversa aqui, Robson, eu queria que você falasse um pouquinho. Você é casado com uma indígena? A minha esposa era índia ticuna do Amazonas, índia pura, do Amazonas. São 48 mil ticunas. Você é um especialista nesse assunto também. Eu sou historiador indígena e trabalho para a Uniesp também, e sou coordenador de História, Cultura e... Eu falo e escrevo Guarani. Por sinal, fui o primeiro a fazer o hino nacional brasileiro na língua Guarani. Eu também. Faz o primeiro verso em Guarani. Bem, na verdade, o índio não é índio. Colombo que pensou que aqui fosse as Índias e nos chamou de índios. É um erro que ainda não foi corrigido. Na verdade, o índio não é brasileiro. Todo brasileiro que é meio índio, né? Que vieram os brancos se misturaram com os nossos indígenas, formando os mamelucos ou caboclos. Depois o negro, que não pediu para vir, mas foi obrigado, misturando com os indígenas, transformaram-se nos cafusos, formando o povo brasileiro. Oi, enredo Ipiranga, guirembe, candi, chondaro, sapoca, yomboriri.
Quaraí, ao sol, chapé, ora, dere, saca, em de perara, água, o penhara, joramingua, de viambara, ete pirogueiro, te cami, te covia, yande potia, yeno, yane, manu, baiupu, emboete, uma, pindorama, barete, overá, quem de, moraio, anharo, de, evapora, pitori, poti. Essa era a língua ouvida pelos imigrantes aqui, porque dos grupos de portugueses que dominavam os indígenas, como mostrou bem João Ramalho, era um branco com 2.000 exércitos de índios já catequizados ou dobrados à Igreja Católica. Vamos transportar toda essa história para o presente? Vamos embora. CD e DVD? Vamos embora, sim. Quantos CDs são, Robson? Bem, eu morei na Alemanha, 2 CDs gravados na Alemanha, 4 gravados na Espanha, morei na Espanha 4 anos e meio, e são ao todo 27 CDs, 17 DVDs. Esse é o último lançamento, que por sinal eu conto um pouco da história da nossa cidade, falando das trilhas indígenas, né? Além de tudo isso, você ter morado fora, tudo isso, quando você resolveu morar aqui, você resolveu morar num castelo, Robson? Levou 5 anos para construir o castelo. O castelo eu construí em homenagem, olê, a Sua Majestade Violão. O violão, falando em imigração, é de origem espanhola. Né? Espanha nos deu o violão. Então, levou 5 anos para me construir. Leva 2 horas e 15 minutos para conhecer o castelo inteiro, passando por túneis, calabouço, passagem secreta, buraco negro. E ele tem a história dos índios, dos negros e também dos europeus que aqui chegaram. Como é que você mantém um castelo, Robson? Agora só eu e minha esposa lá. Nesse castelo imenso? São 2.056 metros de área construída. Em Ribeirão Pires? E leva 2 horas e 15 minutos para conhecer o castelo inteiro. E eu estou fazendo o fundo da música espanhola, né? Em homenagem à migração espanhola também. Mas a gente... Maravilha! Muito obrigado por enquanto, né, Robson? Obrigado pelo carinho.